É importante tratar o assunto de radical, né? Então, eu vou colocar para vocês com um átomo de carbono, com 2 átomos, com 3 átomos de carbono, com 4 átomos de carbono e alguns radicais mais comuns que vocês vão se deparar aí nos livros, né? Seja de química orgânica, bioquímica ou outro livro da área das ciências agrárias. Então, radical, como símbolo, usa a letra R maiúsculo, radical com um átomo de carbono. Então, ele vai ser formado a partir do metano. Então, metano, essa molécula, que tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Qualquer ligação dessas, qualquer uma delas que receber baixa energia, vai haver a ruptura, né, dessa ligação do hidrogênio com o carbono. E quando ocorre isso, o processo é chamado de homólise e a formação dos radicais, né, o radical com o átomo de carbono e o radical hidrogênio. Então, rapidamente isso, como são moléculas estáveis, rapidamente eles se ligam a outras moléculas e o ciclo continua. Como os radicais são derivados dos hidrocarbonetos, né, esses radicais mais comuns, no caso, essa molécula aqui, que é o metano, então um carbono, lembrando lá, MET, só tem ligações simples esse carbono fazendo, então eu uso o afixo -an, a gente ainda vai trabalhar a questão da nomenclatura, e o final de todo o hidrocarboneto O, né? Por isso aqui é chamada molécula do metano, né? E quando há essa quebra, né, dessa ligação do hidrogênio com carbono, forma o radical. Qual o nome do radical? Segue os mesmo princípio de nomenclatura. Pelo prefixo, só tem um átomo de carbono MET, mas o final de todo radical é IL ou ILA, né? Então, no caso aqui, eu vou ter o metil ou metila. Aqui são as representações que esse radical pode ter, né? Então, nos livros que vocês vão encontrar, né? Ou estrutura de Kekulé, estrutura condensada, ou simplesmente o prefixo. Ou então a letra R, né? Então, muitos livros usam essa letra R para representar não só o metil, mas também todos os radicais existentes. Então, só para salientar, do lado esquerdo nós temos o reagente e do lado direito da seta nós temos os produtos. Então, esse tipo de composto, né, com um átomo de carbono só forma um radical. E radical com 2 átomos de carbono? Então, nós temos aí essa molécula com 2 átomos de carbono e a cisão ela pode ocorrer, né, em qualquer um desses hidrogênios. Então, eu escolhi isso aqui aleatoriamente, esse hidrogênio, mas poderia ser qualquer um, né, que ao receber baixa energia, ocorre o processo de homólise e a formação do radical, com 2 átomos de carbono, e também o hidrogênio, que também foi separado, né? Então, para 2 átomos de carbono, o prefixo é et, só tem ligações simples entre carbonos, -an, e o final de todo o hidrocarboneto, O. Então, aí eu tenho a molécula de etano, que vai formar o radical, que tem um prefixo também semelhante, porque não foi perdido nenhum átomo de carbono, ele continua aqui. Então, tenho 2 átomos de carbono, et, e o final de todo o radical é IL ou ILA. Temos aí o reagente do lado esquerdo e os produtos do lado direito da seta, né? Isso é uma equação química, como a gente já mostrou para vocês, né? Então, isso que a gente representa aí na tela para vocês é justamente uma equação química e não uma reação, como muitos dizem, né? Então, essas são as representações que vocês podem encontrar desse radical com 2 carbonos, né? Então, ou na estrutura de Kekulé, ou estrutura condensada, ou simplesmente
a quantidade de elementos que compõem esse radical, mais o tracinho indicando que houve a ruptura da ligação do carbono com o hidrogênio. Ou então a letra R, como eu já falei, a letra R ela representa todos os radicais, né? Então é muito comum vocês encontrarem, né, já que vocês vão trabalhar com moléculas grandes e esses radicais estão presentes nessas moléculas grandes e geralmente usa-se esse R para representar esses radicais. Então, com 2 átomos de carbono também só forma um radical. Agora, radical com 3 átomos de carbono, aí as coisas começam a mudar um pouco, né? Eu tenho para carbonos primário, então essa molécula tem 2 carbonos primários, né? Então pode ser a ruptura em qualquer um dos dois desse hidrogênio com baixa energia, sofre o processo de homólise e a formação do radical. Então o composto que forma esse radical é o propano, né? Prop são 3, as ligações simples e o O de hidrocarboneto dos compostos. Aqui a mesma coisa, não houve perda de carbono, portanto a nomenclatura diz para permanecer a quantidade de carbono ao prefixo, então aqui é prop. O final de todo radical é il ou ila, né? Então nós temos aqui do lado esquerdo os reagentes, do lado direito os produtos, e aqui embaixo, seguindo de praxe, com o que vocês podem encontrar esses radicais, né, nos livros, né, alguns, né, pode ser dessa forma, né, estrutura de Kekulé condensada, né, então é possível, e o R que representa todos os radicais, né, isso para o livro, né? Isso não quer dizer que você pode representar, por exemplo, o propano, qual é o radical por R. Não. Você tem que especificar esse radical, isso é quando a molécula é muito grande e aí não cabe na imagem, aí usa-se desse artifício de substituir o radical por R, né, mas tendo que especificar quem é esse radical. Radical com 3 átomos de carbono, para o carbono secundário. Lembrando mais uma vez, o carbono secundário está entre 2 carbonos, e os carbonos que estão na extremidade só fazem uma ligação com o carbono, portanto são primários. Então, quando tem 3 átomos de carbono, produz 2 tipos de radical. O primeiro eu já mostrei para vocês, e o segundo é esse. Recebe baixa energia, a homólise. Há a formação desses 2 radicais, né? Então a molécula é o propano, continua sendo propano. Esse radical que é formado, os ligantes, da onde é formado, eles são iguais, e quando isso ocorre, eu uso o prefixo iso. Tem 3 átomos de carbono, continua sendo prop, e o final de todo radical é il ou ila, né? E aí fica isopropila. Reagentes, mais uma vez, do lado esquerdo, produtos do lado direito, e reforçando mais uma vez que isso é uma equação química, e logo aqui abaixo nós temos a forma como esse radical pode ser representado, né? Eu costumo chamar a atenção que esse radical é em forma de V, né? Então a gente vai encontrar algumas cadeias laterais de aminoácidos que são formados por radicais de hidrocarboneto, e um deles lá tem esse tipo, né, de estrutura como cadeia lateral, né, o aminoácido. Radical com 4 átomos de carbono, né, para a cadeia aberta normal, e para carbono primário, né, são 2 carbonos primários. Ao receber baixa energia, essa ligação é rompida, o processo é cisão de homólise, e aí a formação do radical no carbono primário. O composto que formou esse radical é o butano, né? Vamos fazer aqui devagarinho, né, para a gente pegar as manhas. Tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por isso o prefixo é but. As ligações são todas simples entre o carbono, an, e o final de todo o hidrocarboneto é O, por isso o nome é butano. E esses são os reagentes. O radical que vai ser formado tem como nome, partindo que o radical tem 4 átomos de carbono, o prefixo é but, o final de todo radical é il ou ila, butila, e aí são os produtos, aqui são as formas de como você pode observar esse radical nos livros, né, ou na estrutura de Kekulé,
ou na estrutura condensada, né? Por isso que eu trabalhei com vocês estrutura condensada, estrutura de Kekulé, porque são o que é visto nos livros, né, que vocês vão ter de informação a respeito dessas estruturas. E como eu disse, as estruturas falam e elas continuam falando e tem muita informação para ser passada para vocês. Radical com 4 átomos de carbono para a cadeia aberta normal, mas para carbono secundário. Então, nesse caso, essa molécula tem 2 carbonos secundários, né, são iguais esses carbonos. Então, a cisão pode ocorrer em qualquer um desses hidrogênios ligado a esses carbonos que são secundários, vai formar o mesmo produto, né? Então, ao receber energia através do processo de homólise, vai formar o radical aqui no carbono secundário. O composto que está formando continua sendo butano, é o reagente, e o produto, né? O nome desse composto, por ser o formado radical no carbono secundário, usa-se esse prefixo sec, but para 4 carbono, e o OILA, né? Então fica sec-butila, ou simplesmente S, but-ila, né? Então essas são as formas desse radical, né, na estrutura, né, que vocês vão estar observando. Estou sempre chamando a atenção para isso, né, para que quando vocês estiverem lendo e se deparar com uma estrutura orgânica, vocês saberem separar o que é o radical daquela molécula que vocês estão vendo. Porque é de fundamental importância vocês entenderem, né, essas estruturas, porque vai ajudar melhor você entender um sistema celular, né, um sistema vivo. Radical com 4 átomos de carbono para cadeia aberta ramificada, né? Então, eu tenho cadeia aqui ramificada com 4 átomos de carbono. Esse carbono central tem os 3 ligantes iguais, né? Então ele apresenta 3 carbonos primários, né? Então eu posso escolher qualquer um dos hidrogênios dos carbonos primários ao receber baixa energia só o processo de homólise e, portanto, a formação do radical. O composto que está formando essa homólise é o iso, né? Porque os ligantes desse carbono, sempre olhando para essa forma em V, né? São iguais os ligantes desse carbono, por isso que usa IST. But, porque são 4 átomos de carbono. E o final de hidrocarboneto é o isobutano, é o reagente, vai formar o radical iso, né, porque vai ter aqui os dois ligantes iguais na extremidade, né, iso, but, porque tem 4 átomos de carbono, e o final de todo radical é IU ou ILA, como eu já venho falando para vocês e repetindo, né? E aqui abaixo a forma como esses radicais são representados e podem ser representados nos livros, né? O mais comum é esse aqui, né? Em que você vê claramente o Vzinho aqui no final. Então é fácil identificar quando o composto é iso, né? Iso significa igual. Radical com 4 átomos de carbono para a cadeia aberta ramificada para o carbono terciário, né? Então o radical agora vai ser formado no carbono terciário, com a baixa energia fornecida para romper a ligação no processo de homólise e formação do radical. O composto que está formando é o isobutano também. Só que o produto agora é diferente, por ser no carbono terciário, eu tenho PES, but para 4 carbonos, ILA, né? Ou simplesmente P-but-ILA, né? P-butila, né? Embaixo a representação, né, desse radical, como vocês podem encontrar, né, esse radical nos livros, né? Tanto na forma da estrutura de Kekulé como na estrutura condensada, ou fazendo uma mescla entre estrutura condensada e estrutura de Kekulé. O prefixo iso